Muito bem, pessoal, olha só. Sobre a política externa desenvolvida pelo governo brasileiro durante o Estado Novo, de 37 a 45, é correto afirmar. Então, observe. Quando você tem essa expressão aqui, fazendo referência ao período maior, chamado de Era Vargas, você tem que estar muito atento e fazendo o casamento certinho com o mesmo período da história geral. Por quê? O Brasil da época ele não é desvinculado do mundo. Fato. Então, o que acontece? O que acontecia no mundo acontecia também em relação ao Brasil. Um exemplo claro disso aí é, dentro dessa época aqui, a ascensão do nazifascismo como sendo uma realidade dentro da Europa. Primeiro, em 1922, Mussolini acaba tornando-se ditador na Itália, primeiro-ministro e ditador. Em 1933, Hitler acaba assumindo o governo na Alemanha. Ok? Em virtude disso aqui, o mundo vive uma espécie de pseudo-guerra fria. Ok? No caso aqui, uma corrida armamentista, comandada pela Alemanha, mesmo que de forma inicialmente mascarada, e que acaba acirrando as rivalidades entre direita, representada pelos fascistas, contra a esquerda, representada pelos socialistas, simpatizantes da União Soviética. Ok? Então o que acontece é que o Brasil está no meio dessa berlinda. O Estado Novo aqui, ele acaba tendo uma grande influência do fascismo. Tá? Ao mesmo tempo, entra em contradição ao entrar na Segunda Guerra contra os mesmos fascistas, por acabar atendendo aos interesses norte-americanos. Perfeito? Então é um período dúbio dentro da história do Brasil. Então veja só as questões. Na letra A, um dos objetivos centrais da política externa do período foi a procura de recursos, correto? Em forma de capital e tecnologia, correto? Para promover a industrialização do país, certíssimo. Por quê? Porque nesse momento aqui o Brasil ainda é um país agrário. O Brasil só vai começar a deixar de ser agrário a partir desse momento. A estratégia adotada foi a de barganha, ou seja, ver quem é que leva o Brasil como aliado com os Estados Unidos e com a Alemanha. Certíssimo. No caso aqui, quem vai levar o nosso, digamos assim, país como troféu serão os norte-americanos, com o financiamento da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? Vamos ver o restante que está errado. A prioridade da política externa do período foi a de encontrar mercados para os produtos brasileiros de exportação, especialmente o café. Você pode até pensar, puxa, pode ser. Porque, veja só o que diz na sequência, de forma a contornar os efeitos da crise econômica deflagrada em 29. Certíssimo. Você pode pensar dessa forma. Porém, a estratégia adotada foi a de alinhamento incondicional com a Alemanha. Falso. Aqui você tem a falsidade da questão, a nulidade dela. Tá? Para atender, na letra C, ao seu principal objetivo, a obtenção de recursos externos para promover a industrialização do país, Vargas optou, desde 1939, pelo alinhamento incondicional aos Estados Unidos, então maior potência ocidental. Mentira! Em virtude principalmente do que, nesse momento aqui, o Brasil, assim como os Estados Unidos, manteve a neutralidade. Tá? O Brasil só rompe essa neutralidade depois que o norte-americano também rompe em 41. O Brasil romperia em 42. Letra D. O alinhamento incondicional aos Estados Unidos já está errado de cara, né? Porque você tem a barganha, falso. Foi a estratégia adotada para garantir um novo mercado consumidor para o café. Bobagem. Na letra E, as relações diplomáticas nesse período caracterizaram-se pelo alinhamento incondicional à Alemanha. Mentira também. Então você pode perceber aqui que quando você tem, no caso dessa época em específico, por causa da paradoxo, a questão de você ter a dubiedade, você não pode ter um alinhamento incondicional. Nas 4 erradas ele fala a mesma coisa. Beleza? O que considera correta a letra A. Perfeito?